Meus amigos, nós estamos aqui ao lado do Janilton Ribeiro. Vamos contar um pouco da história dele, pintor. Estou aqui ao lado também da sua irmã Meire Ribeiro, da sua outra irmã, a Juranice Ribeiro. O Janilton é um pintor, também fez parte do tiro de guerra, né? Tem toda a sua história também na capoeira, como ele vai contar pra gente. Mas este ano acabou descobrindo, foi diagnosticado com ela, a chamada, como é chamada, a esclerose lateral amiotrófica. Os cientistas explicam, a ciência explica como uma doença degenerativa do sistema nervoso, provocada pela degeneração progressiva no primeiro neurônio motor superior do cérebro e no segundo neurônio motor inferior na medular espinhal. Nós teremos uma entrevista em breve com o Dr. Agenor, que foi quem diagnosticou também, explicando melhor esse drama, essa doença, que muita gente já acompanhou em filmes, no cinema, mas eu vou conversar aqui com a família, começando pela Meire. Como foi para vocês, né, como é que vocês desconfiaram os sintomas que ele começou a demonstrar dessa situação? E eu queria que você falasse também como era a vida dele, o dia a dia dele. Bom dia. Bom dia. Ele tinha uma vida ativa, né? Era pedreiro, pintor. Inclusive, ele fazia aulas, né? De capoeira, né? No karatê. Era uma coisa que ele gostava muito. Nunca se queixou de dores, de nada. E aí, assim, quando foi de abril para cá desse ano, ele começou a sentir uns sintomas, né? Um formigamento nos braços. Só que aí nós achávamos que era em relação ao trabalho dele, né, excessivo, né, de pintor, de pedreiro. E aí foi passando, nós resolvemos levar ele no ortopedista, Dr. Ricardo Falcão. Porque começou a ficar constante. Isso. Assim, faltava firmeza para segurar as coisas. Isso, ele já começou a ficar com mais, né, perdendo já os movimentos, assim, perdendo. Quedas também? Não, queda nesse momento não. Mas aí, o momento foi só primeiro nos braços. E aí, levamos o Dr. Ricardo Falcão, que é um amigo da família, graças a Deus, nos cedeu essa consulta. E minha irmã levou. E aí, de imediato, só ele fazendo exame físico, ele desconfiou do problema e mandou que fizesse um exame, a eletroneuromiografia de imediato, com urgência. E aí nós, né, pagamos esse exame dele, foi feito com o Dr. Agenor. E o Dr. Agenor, ele já disse logo de imediato que realmente que ele tinha, né, a tal da esclerose lateral amiotrófica, que eu não gosto nem de falar esse nome, que é uma doença terrível, uma doença degenerativa progressiva, que vem avançando ao longo do tempo. É uma luta constante, né? A família está assim muito empenhado, né? Tem muitos amigos dele que tá ajudando em relação financeiramente, porque o tratamento dele é caro, é com a fono, né? Fisioterapia constante, pilates, que não pode parar, psicóloga também, né? Graças a Deus, muita gente ajudando, o pessoal da FACEMP também ajudando, muito empenhado nisso. E assim, o que a gente, no momento, assim, tá muito ressaltado é por causa da questão da medicação, porque desde de agosto que eu dei entrada na quarta DIRES, que é uma medicação estado, não é municipal, é alto custo estadual. E essa semana eu recebi uma ligação da DIRES me informando que a medicação já foi aprovada, porém só ia ser retirada a partir de fevereiro. Agora sim, deixa eu ver aqui a Juranice também, porque vocês me falaram que isso foi tudo esse ano, foi a partir de abril, e aí a gente vai conversar com ele aqui também, né, para ele falar, ele se dispôs a falar, né, vocês também autorizaram, né, mostrar aqui a situação, mas vem evoluindo rápido essa perda desses movimentos. Com certeza. Olha, Léo, teve um dia, ele trabalhou lá em casa, né? E teve um certo dia que ele estava trabalhando num condomínio ali próximo da Comapel, né? E aí ele me ligou e disse assim: ô, Jura, a ferramenta está caindo da minha mão, né? Eu disse: ô, Mito, tu deve estar com esgotamento físico, né? Porque uma doença dessa jamais a gente imaginaria, porque a gente assim vê com os outros, mas com a gente nunca imagina. Porque a gente
para falar a verdade, não é muito comum no nosso meio, a gente às vezes até nem conhece. Isso. E aí, Só vem conhecer depois que alguém da família tem. isso, eu fiquei preocupada, né? Como a gente tem muita amizade, graças a Deus, com os médicos, eu liguei para o doutor, passei um zap, aliás, para o doutor Ricardo e falei do problema. Perguntei, o senhor pode fazer uma consulta para ele? Porque não tinha dinheiro e também não tinha plano de saúde. Mas, graças a Deus, a gente que tem amigos, às vezes o dinheiro até é bom, mas a amizade também resolve muita coisa, né? E aí ele disse, não, pode mandar ele lá no consultório que eu vou fazer essa consulta. Fez a consulta e logo depois ele me passou o zap dizendo, eu juro, eu fiquei preocupado, estou suspeitando disso e disso e estou passando logo um exame para fazer. É particular, eu não faço aqui. Se fizesse, faria aqui, vocês sabem disso, mas vai ter que pagar, porque é com o doutor Agenor. Pronto, foi isso que Meire falou. Nós fizemos uma vaquinha, nós não temos condições financeiras, mas assim, a gente juntou com amor, com carinho, todo mundo deu o que podia e a gente conseguiu fazer um exame que foi diagnosticado, como o Meire já falou. Né? Então, assim, pra gente foi tudo muito rápido, né? Assim, doloroso, né? Porque a gente vê uma pessoa que tinha uma vida ativa, não era dizer que ele tinha uma vida lá sentadinho, acomodado, não. Além do trabalho de pintura, trabalhava como garçom, tinha a questão Gostava muito de trabalhar. Gostava de trabalhar. Ele vivia pro trabalho, né? Para a família, né? O esporte fazia parte da vida dele, porque ele dava aula de karatê. Inclusive, teve um ano que ele trabalhou com mais educação em escola. Então, assim, pra gente foi uma surpresa muito grande, mas como o médico disse, que qualquer pessoa pode vir adquirir, né? Que é uma coisa que está ali, como a pressão arterial, que pode estar boa aqui, e de repente você passa a estar descontrolado, e como a diabetes também. Foi isso que o doutor Agenor passou pra gente. Então, foi uma coisa rápida que a gente... Não tem histórico na família. Histórico, entendeu? Agora, mas a luta está aí. Como o Meire está dizendo, o nosso anseio, a nossa ansiedade é exatamente isso. Por esse medicamento. Quanto é o medicamento? Menino, no dia, falou 28 mil, não foi? 28 mil reais esse medicamento. Então, assim, a gente agradece pelo empenho de Radaman, que mesmo não sendo um diretor direto da Secretaria de Saúde, mas se mostrou preocupado. O Berdan também, né? Nosso amigo, que está sempre próximo da gente, mas só que não depende só deles. Né? Então a gente, assim... Primeiro, houve uma primeira promessa, já alguém chegou a dizer um prazo de quando esse medicamento chegaria? Falou sim, ficamos alegres, porque ele disse, terça-feira estou levando. Né? Mas aí, Radaman, né? Eu mesmo levo, já que está em Salvador. Mas eu não sei o que foi que aconteceu, que não chegou, e como o Meire falou, já houve uma conversa dizendo que esse remédio deve ser liberado em fevereiro. Imagine uma pessoa que está precisando para ontem, né, esperar até fevereiro. Então, a gente pede aqui encarecidamente às autoridades, quem for responsável por isso, que se compadeça, né, porque a gente tem que se colocar no lugar do paciente e no lugar da família, porque a gente está sofrendo e sem saber o que fazer. Porque se a gente pudesse, Léo, a gente já estava passando essa medicação para ele. Né? A gente está aí fazendo rifa, buscando ajuda para um paliativo. É realmente muito caro. Esse medicamento, ele vem como é uma quantidade, é comprimidos, é para tomar uma vez por dia. Ele teria que vir todo mês. 2 vezes ao dia. Ele se chama Riluzol, entendeu? Você tomou esse medicamento ainda? Não, será a primeira vez. Os médicos dizem que vai retardar esses efeitos. Assim, na verdade, assim, é uma medicação, um paliativo, né? O paciente pode tomar, ela pode parar um pouquinho a doença, mas também pode avançar mais, né? Mas só que, assim... Que não pode ficar sem tomar. Mas não pode ficar sem tomar, a gente precisa agilizar isso aí. Então, assim, eu peço ajuda encarecidamente, eu trabalho na área da saúde, né? Nossa família é muito conhecida em São Antônio de Jesus. Então, assim, a gente precisa de ajuda, né? Dos políticos, dos governantes que... Ajude-nos, ajude o nosso irmão, ele precisa dessa medicação. Ele precisa também, no momento, também de um óculos, ele está com um problema também na visão, que pode não ser do problema da doença. Então, a gente precisa também de um óculos, está com a receita na mão. A gente precisa de ajuda financeiramente, para ajuda em relação à fisioterapia dele e à fono. Hoje, o tratamento dele, hoje da fono, 4 sessões, custa R$700 mensal. 4 sessões. 4 sessões. Agora, e o oftalmologista, vocês já conseguiram? Já fez a consulta, nós estamos com uma receita. Agora tá para comprar o óculos. Isso, vamos fazer o orçamento, né, para ver. A gente vai ter que se virar, né, para amenizar o problema. Recorrer aqui aos amigos, a quem está ouvindo também. Vamos
colocar, certo? Aqui até um telefone, um contato à disposição, né? Porque tem muita gente nesse momento que vai querer ajudar, ou porque alguém já passou pela situação, porque a questão do amor mesmo, a caridade. Então, a ajuda que vier vai ser boa. Léo, tem gente que nem sabe, né, do problema dele. Algumas pessoas estão sabendo, né, outras não. Então, como nossa família é muito conhecida, né, acredito em Deus que as pessoas vão, né, se juntar a nós nessa luta. Né? Nós acreditamos nisso e acreditamos também no poder que Deus tem de transformar as coisas. Os médicos dizem não tem cura, mas a gente acredita no médico maior que é Deus, né? E tem muitas pessoas que estão aí contando história, dando testemunho. E nós acreditamos que enquanto há vida, há esperança. Né? São muitas as histórias, viu, Janilton? A gente vai ouvir você, que a gente já ouviu, e eu conheço de muita gente, de que o médico disse, olha, não lhe dou 2 anos de vida. Ou então não dá 4 anos de vida, a gente tá vendo a pessoa com 20, 30, 40, 50 anos. A gente conhece muitas histórias assim, de muita gente que o médico disse uma coisa e de repente ele tá aqui contando a história. Eu tenho um colega que o médico deu um pouco tempo de vida a ele, um colega de banco. E ele já deu entrevista várias vezes, a mãe dele também, né? E ele tá vivo. Alguém disse ao pai dele, ó, ele não vai viver muito tempo. O pai dele faleceu, mas ele tá vivo, né? Então, Genilton, eu gostaria que você falasse, né? Também, pelo que você estava me contando, você tinha alguns apelidos pelas atividades que você desenvolvia, né? De tiro de guerra. Como é que o pessoal te conhecia? Conta aí pra gente. Atirador 26. Atirador 26. E era bom de tiro mesmo? Muito bom. Na sessão de tiro, a minha nota não foi a melhor. A letra mas foi MB. Muito bom. Muito bom. Agora o pessoal diz que você tinha um apelido também na capoeira. Como é esse apelido? Eu era muito conhecido como Mito Gato. Mito Gato porque era bonito ou porque pulava como um gato? Não, no começo eu achava que era pela bonitinha, mas não era. É porque eu fiz história na cidade. Já bati muita gente dentro do esporte, que sempre tem aquela rivalidade. Então, eu era tipo um gato. Era tipo um gato. Rápido e escolhia a unha. Batia e escolhia a unha. Aí o povo chamava Mito Gato. Isso, pela minha velocidade, era muito rápido. Tinha vez eu não via as minhas pernas. Não via. Isso E tão rápido que era você. Isso é na capoeira. E no karatê, eu era um atleta de muitos anos. Na capoeira, se você começar, os mais velhos da cidade me conhecem. Eu fui a primeira criança a praticar a capoeira aqui. Foi uma das primeiras crianças a praticar capoeira. Não tinha, era eu, meu irmão. A única isso. Não, já isso. A única criança. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 40 anos. 40. Isso. E já no karatê, o meu professor hoje é terceiro dan. Eu sou um faixa marrom. Faixa marrom. Isso. Mas na federação eu sou chamado um falso faixa preta. Que escolhe com a faixa marrom. Tem isso também. Fica fingindo que é uma faixa, mas é outra. Isso, pelo meu conhecimento e pelo tempo que vem na página. De um ano, não me recordo agora, quando apareceu
o projeto Mais Educação do governo federal. Programa Mais Educação. Certo, que você foi participar. Isso. E, Ah, você deu aula, foi professor. isso. E o mais interessante foi que eu estava parado e o professor me regalou justamente para dar aula, trabalhar com criança. Trabalhar com criança dando aula de karatê, no caso. Isso, imagine, eu parado e o cara me deu uma carta branca para dar aula para criança. Agora fica a pergunta, por que não pegou outro pai? Foi pegar um cara que estava em casa parado. Mas Repita a pergunta, por quê? Né? e não, é porque às vezes o pessoal pode querer perguntar por que não pegou um faixa preta que está na cima e foi pegar um Pegar você que tava lá. parado. Mas sabe por que eu respondo? O meu conhecimento técnico. Eu peguei E o professor observou isso. isso. Com 2 meses eu fui campeão baiano. 2 meses de aula. Eu sou aluno campeão baiano. E não é só um. Certo? Eu peguei uma escola. Eu trabalhei no Olavo Galvão e peguei o tiro de guerra. Você trabalhou lá? Isso, No Olavo É. Galvão É. como instrutor, como professor dos isso, meninos lá? isso mesmo. Mas nesse projeto Mais Educação. No tiro de guerra, eu cheguei para ocupar o lugar de outro professor que não é ético eu citar o nome dele. Mas eu cheguei, os alunos tinham quase 1 ano de aula com ele. Não sabia dar um soco. Um soco não sabia. Eu, com 2 semanas de aula, eu botei os alunos para fazer o primeiro kata. Uma semana de aula, só você. Os meninos já evoluíram para fazer o primeiro kata. Primeiro kata. O Rio Shodan, que é composto de 23 movimentos. Aí imagine, um cara de hora quase 1 ano, os alunos não sabiam nem o que era um kata. Eu cheguei. Você era um bom. Quer dizer, eu pegava ali a sua técnica, que tem gente que sabe, mas não sabe ensinar. Mas tem gente que sabe passar isso para os alunos também. É isso mesmo. É assim que funciona. Quando você faz a coisa com amor, é o meu caso, e tudo que eu faço na vida não é interesse financeiro, é amor, é 4 letras, amor. No trabalho é a mesma coisa. A minha história sempre foi assim. No trabalho, eu cheguei a construir a minha casa. Eu sendo ajudante de pedreiro, exercia a minha profissão de pintor. Mas eu fiz a minha casa. E outra coisa, eu comecei a trabalhar de pedreiro, consertando trabalho de músico profissional. Você era ajudante de pedreiro, né? E aí construiu sua casa. E você começou. A minha primeira aula. Agora, como chamava de doutor resolve, eu resolvia qualquer problema que não tinha solução
para alguns pobres não. Só esse aí orar, eu me dava a solução do problema. Assim foi a minha vida, até se manifestar essa enfermidade que me levou a ser o que eu sou hoje. Uma pessoa que nem me conhece mais. Eu não gosto nem de me olhar em uma foto. Eu não me conheço. Imagine os meus amigos. Hoje eu estou vivendo assim. Os amigos me ajudam. E todos me ajudam de coração a passar por isso. Porque tudo que eu fazia na vida era com amor e coração. Meus amigos nenhum foi feito em forma de um bar. Foi feito lindo no coração. É por isso que hoje eu sou movimentado pelos meus amigos. E nem todos sabem. Nem todos sabem, né? Nem todos, nem a metade. E vai ser uma coisa muito simples. Ninguém vai aceitar isso. Porque eu era uma pessoa, eu costumava viver me desafiando. Quando eu fazia alguma coisa, eu sempre procurava me superar. Eu não me contentava fazer 10 hoje e amanhã 10. Amanhã eu tinha que fazer. Não se contentava em fazer 10 hoje, 10 amanhã, queria sempre se superar. Mas é um desafio. E hoje eu não consigo. Por causa dessa enfermidade. A minha sogra, ela é uma pessoa muito boa. Ela me disse, ela chegou para mim e falou: ô Vitor, me dá essa doença para mim. Aquilo me matou, me desarmou. Ela falou para querer me ajudar, mas não sabe o problema que é essa enfermidade. Só eu sei. Mas agora eu falo. Ninguém queira sonhar nem uma pequena parte do que eu estou passando. É realmente uma doença que não se deve nem comentar. É muito triste. Eu achava que a doença miserável que matava era o câncer e a AIDS, mas não é. Eu acabei descobrindo essa doença é realmente uma doença e muito triste, não só para mim, mas para todos que estão à minha volta. Porque tenta imaginar, mas ninguém consegue. Agora eu vou dizer uma coisa. Se alguém quer passar pelo menos por um minuto do que eu passo com ela durante 24 horas, pegue um balde, compre 2 sacos de gelo e tome um banho de gelo. Você vai ficar com o meu problema associado, mas durante um minuto, é só um minuto, é só para
saber o que eu passo durante 24 horas. Eu não durmo. Eu faço 8 meses com essa patologia. Eu não sei o que é dormir. Eu não sei o que é dar uma risada. Quando eu dou uma risada, não é de mim. Essa patologia, ela funciona com um comando involuntário. Ela faz coisas que eu não desejo fazer. E é assim, 24 horas. Ela quer uma coisa e outra. Uma mulher fazia isso comigo. Ela é extraordinária a minha sorte. Agora eu quero mencionar uma coisa, um detalhe que faz toda diferença. Eu tenho 8 meses, só 8. Se tiver alguém com essa mesma patologia que já tem mais de 8 meses, ele nunca vai dar igual a mim. Nunca. Porque essa doença, ela não veio por acaso. A medicina diz que não há um sintoma, uma causa para essa doença. É por isso que não tem a cura. A medicina ainda não achou uma causa. Então, cada um é uma causa diferente. Não tem uma causa específica, né? Ainda não. Por isso que não existe a cura. E o meu caso veio justamente a se manifestar através de um choque emocional. Simplesmente um choque emocional. Eu poderia sentir movimento nos dedos, na perna ou no pescoço. Não. O meu foi diferente, emocional. Por isso é mais forte. Por isso é diferente. E outra coisa, eu perdi muita coisa. Não é só a minha saúde. É tudo. Pense você. Tudo que você gosta de fazer, ama fazer e não poder fazer mais. Tudo, eu faço tudo. Tudo que você possa ir e não vai poder mais possuir. Eu comprei um carro, eu só aprendi a dirigir. Hoje não posso mais dirigir. É triste a minha história. Muito triste. Gente, vamos, né, aqui ouvir vocês da família para reforçar esse apelo. E assim, enquanto houver esperança, todos aqui, né, todos nós, você que está acompanhando pela rádio, pelo blog, né, a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente, como eu falei aqui, a gente conhece muitas histórias que desafiaram o que dizia a ciência.
a gente só não pode deixar de lutar, né, Dona Jones? Com certeza, né? Como eu já disse antes, enquanto há vida, há esperança, né? E a gente acredita, né, no poder que Deus tem de transformação, de cura, né? Então, a gente, assim, a todo tempo, a gente está colocando, em minhas orações na igreja, eu estou sempre colocando a vida de Janilton, né? A gente sabe dessa vida que ele teve como lutador, guerreiro, trabalhador, uma pessoa honesta, né? E Deus não abandona seus filhos de jeito nenhum, né? A gente, às vezes, fica se interrogando, por que, meu irmão, né? Por que uma outra pessoa qualquer? Né? Hoje a gente está falando dele, que é uma pessoa próxima da gente, que a gente ama, que jamais a gente queria ver na situação que está. Mas quem somos nós, né? Para entender os desígnios de Deus também. Acho que tudo que acontece na nossa vida tem o porquê, né? Quantas pessoas se transformam numa pessoa ainda melhor, né? Através da doença, né? Então a gente fica às vezes sem entender, se interrogando, mas ao mesmo tempo a gente pede a Deus essa serenidade, a sabedoria para saber lidar com o problema dele, né? A gente sabe que tem momentos que ele está agitado, né? E que não é fácil. Eu sempre tenho dito para minha família, gente, a gente tem que se colocar no lugar dele. Se fosse eu, como eu estaria reagindo? Porque a gente bem de saúde, a gente fala qualquer coisa. Mas a pessoa que está doente, que está passando um problema, como ele mesmo disse, que ninguém queira passar o que ele está passando. Então, assim, só Deus é que dá esse entendimento, né? Então, eu coloco a vida dele o tempo todo, né, nas mãos de Deus, como os meus familiares todos, e de nós que estamos, assim, diretamente, né, lidando com esse problema, para que Deus nos dê essa sabedoria de saber lidar também, né? E, mais uma vez, a gente faz esse apelo para que as autoridades competentes, né, se compadeçam, né, do problema dele, como tem outras pessoas também que têm esse mesmo problema. Mas a gente falando aqui no momento, já que você veio até nós, Léo, a gente agradece a você e a sua esposa por esse interesse também de estar nos ajudando através da comunicação, que a gente sabe que tem um poder muito grande. Então, a gente pede encarecidamente para os poderes públicos, até o prefeito daqui, que a gente sabe que tem uma interferência muito grande com o governador, com o secretário, todo mundo daí da política, né? Então, a gente pede encarecidamente que as pessoas se unam a nós nessa luta, né? Porque sozinhos nós não podemos. Nós sabemos que Deus está no comando, que Ele está à frente, que não vai nos abandonar. Mas a gente sabe que o poder, né, da política está aí e que, se eles quiserem, eles podem dizer um sim, amanhã mesmo. A gente sabe disso, né? Então, que Deus possa tocar no coração dessas pessoas, né, para que se coloquem no lugar da nossa família e no lugar de Janilton, né? Que talvez assim esse coração se abra mais para poder ajudar. Que a gente sabe que não é só ele que passa por essas dificuldades, mas no momento a gente está pedindo aqui por ele, né? E que Deus possa interceder na vida dele e na vida de tantas outras pessoas. E a gente agradece mais uma vez a vocês por ter vindo aqui na casa da minha irmã Regina. Ela acolheu Janilton aqui na casa dele, né? E a gente mais uma vez agradece por Radamã e o Berdan, né? Os médicos que já passaram na vida de Janilton por esses dias, as pessoas que estão colaborando, os fisioterapeutas, né, estagiários da FACEMP, que também colaboram com ele nesse momento, a todos, né, direto e indiretamente, que está assim colaborando com nós, através de rifas, de outros meios que a gente está buscando fazer dinheiro para poder fazer os procedimentos que ele não pode parar, né? Tem que estar fazendo para que a coisa não se agrave ainda mais e que esse atrofiamento não acelere. Então, a gente pede encarecidamente também essa ajuda e agradece também as pessoas que até aqui nos ajudaram. Meire, o nosso agradecimento também, né? E aqui o nosso comprometimento de dentro do que a gente pode, né? Através da comunicação, através do apelo que a gente pode fazer, e nós estaremos enviando diretamente, né, para os contatos das autoridades essa situação, essa história, que dentro do que a gente puder, a gente vai tentar ajudar. É assim, Léo, só para reforçar, né, falar da minha irmã Juranice, em questão a esse apelo, né, inclusive eu já fiz esse apelo às autoridades, né, e assim, eu peço encarecidamente o secretário de saúde, que também tá par da situação, o prefeito daqui da cidade também, que tá par da situação. Eu já tenho feito muito apelo em relação com eles, em relação à situação do meu irmão. E assim, tem outro detalhe, meu irmão precisa passar de 3 em 3 meses pelo neuro, Dr. Carlos Wagner, que acompanha ele,
na policlínica lá embaixo. Eu tô tendo dificuldade para marcar também esse retorno. Ele já era para ter passado por Carlos Wagner e a gente não conseguia ainda passar por Carlos Wagner. Ele tá indo para o Hospital Sara em Salvador, só que assim, o retorno para o Hospital Sara só é 28 de janeiro, tá muito longe. A gente precisa desse retorno para Carlos Wagner o quanto antes. É uma situação difícil, então eu peço novamente, encarecidamente, ao secretário de Saúde, doutor Leandro Lobo e Rogério Andrade, como minha mãe falou. Rogério tem muito conhecimento, é muito chegado a Rui Costa, ao governo do estado. Eu creio que o manifesto dele diretamente com Rui Costa vai sim ajudar em alguma coisa. Então, assim, que sensibilize, né? O secretário de Saúde, ele é daqui. Eu sei que é uma medicação de alto custo do estado, mas eu creio que ele possa sim interferir de alguma forma, né, em relação a essa medicação. E reforçando novamente, quem puder nos ajudar assim financeiramente, em relação ao óculos dele também, que já estamos com a receita, alguma ótica aí que sensibilize, ajude também nisso aí. Então, assim, eu agradeço desde já a todos que estão ajudando, como minha irmã falou, para não ter que repetir. E a você, Léo Valente, e a Priscila, a sua esposa, para estar aqui hoje nessa entrevista. Então, assim, muito obrigada a todos. Vale ressaltar, Léo, e essa entrevista, ela tem um óbvio, e é atingir o poder público. Todo mundo sabe disso. Até essa semana mesmo, iniciou a semana segunda-feira, tem uma mulher falando na rádio pedindo ajuda, uma emissora. E todos os dias tem isso. Mas a gente conhece aí na cidade uma prefeitura e uma Câmara, um número excesso de vereadores. E de vereadores a gente tem aí, tem cristão, tem um já foi atleta, tem outro e é do povão há muito tempo já. O próprio prefeito já tem na própria política dele, na apresentação de apoeira na Rua da Linha, na política, na campanha, ele jogou apoio no meio do povão. O secretário de esporte é um garoto muito novo, e eu falo assim, eu falo do meu irmão, eu acompanhei a trajetória dele de esporte, não bebia, não fumava, às 10 horas já estava dormindo, e desde os 14 anos sempre trabalhou, e já é mais velho, eu 1 ano, eu fui do esporte de futebol, e com ele também na apoeira, acompanhei e vi, era totalmente saudável, e eu iria deixar de reflexão para as autoridades, todas, incluindo todas, juiz, promotor, talvez uma palavra deles, uma arte, uma ação deles, é uma situação e reforça muito isso. E deveria se mobilizar muito mais, não só por ele, como por todos. A cidade hoje é muito carente de tudo, é de esporte, e um esportista, uma enfermidade dessa, e não ser reconhecido, eu acho que é uma vergonha para todas as autoridades, amanhã, acordar para ir para o seu trabalho, seja o vereador, o prefeito, todos. Vamos pensar bem, quando sair da AMA para ir para o seu trabalho, e refletir nesse tipo de reportagem. Porque se eu fosse um deles, eu teria vergonha de me dirigir ao meu trabalho, sendo eu um prefeito, um vereador, um juiz, um promotor, e assim todos. Porque a parte da sociedade tem ajudado através de rifa, mas isso foi no início. Hoje a dificuldade é muito grande, porque só se consulta e tem durante a semana, como minha irmã tem falado, psicólogo e tudo mais, acho demais com isso. Além disso, a situação do remédio. Então, acho que a mobilização das autoridades da cidade é muito fraca. Eu acho que deveriam tomar, desculpa a palavra, mas vergonha na cara mesmo. Vergonha na cara. Porque faz vergonha dizer e é de Santo Antônio de Jesus. E principalmente ele, e tem um atleta que foi campeão. É vergonha um atleta de um professor desse dizer que foi um atleta de Santo Antônio, porque vê hoje a dificuldade que tem. E foi, com certeza, campeão por luta e de esforço próprio. Não por nenhuma autoridade, não por nada dessa cidade. E sempre é carente isso aí. Faz vergonha. Pasme aos senhores de autoridade. Eu tenho vergonha de ver onde vocês e cumprimentar todas as autoridades dessa cidade. Faz-me uma vergonha. Porque não escuto só do meu irmão, não escuto muitas as emissoras, as pessoas que vêm solicitando apoio. E seja a situação de enfermidade, de esporte, tal, a segurança, aonde devo deixar. Então, assim, eu iria resumir a minha palavra, eu estou ouvindo e me sensibilizei dessa forma de ele me expressar. Agradeço a você, agradeço a todos que têm ajudado nas rifas, pessoas que até ajudou em um prêmio, doando o prêmio. Então, agradeço muito a esses, agradeço a todos que fazem as orações, agradeço aos amigos, a todos, agradeço a vocês da emissora. É um trabalho muito importante, esse trabalho de vocês, muito importante. Agora, tem que atingir e ser até chamado de abusado, porque tem que atingir todos os dias as autoridades, porque eles têm que tomar vergonha na área. Eu pedi ao povo dessa cidade aí, mobilizar, pessoal, mobilizar sobre segurança, sobre esporte, sobre tudo, mobilizar, fazer campanha, vai pra rua todo mundo, rapaz, bater lata. Muito obrigado.